Olá pessoal, mais uma vez eu e você juntinho para aprendermos e ficar nossa vida no conhecimento da Palavra de Deus. Olha, hoje eu quero levar para você uma instrução sobre a realidade da sua cultura, do seu habitar e do seu conhecimento, tá certo? Eu convido você para que a gente hoje possa analisar o seguinte. Eu faço uma pergunta para você. Você que hoje está dentro de um conceito religioso católico apostólico romano, se você tivesse nascido dentro de um conceito evangélico, você estaria com a sua visão dentro dos ensinos evangélicos, sabendo e entendendo que esse era o caminho certo. Mas você nasceu num berço do conhecimento religioso, da orientação religiosa, dentro da cultura católica apostólica romana. Mas se você tivesse nascido dentro de um conceito religioso muçulmano, islamismo, você ia estar conhecendo que o que o islamismo ensina era a verdade, você ia estar defendendo esse conceito. Mas se você não tivesse nascido dentro de um conceito do islamismo religioso, nascesse dentro de um conceito espírita, você ia estar defendendo e guardando a sua fé do conceito espírita. Mas se você não tivesse nascido no conceito espírita, se você não tivesse sido instruído, orientado pelos seus pais e sua mãe, no conselho espírita, tivesse sido instruído no conselho budista, você iria estar sendo instruído, conhecedor dos conceitos budistas como se fosse a verdade. Não é isso? Então hoje as pessoas elas defendem aquilo que elas estão vivendo, ou seja, defendendo dentro dos conceitos que estão dentro dele. Se você tivesse nascido dentro de um conceito do ensino da doutrina mormon, você estaria defendendo os conceitos mormon, a fé dos mormons. Se você tivesse nascido, instruído dentro do conceito da Sociedade de Torre de Vigia, você iria estar defendendo os conceitos da fé dos testemunhos de Jeová. E aí são milhares e milhares de religião. Cada pessoa defende o conceito da religião que está, não é verdade? O budista vai defender a doutrina budista, os ensinos budistas. O islamismo vai defender a doutrina do islamismo. O espiritismo, aqueles que estão dentro do espiritismo, vai defender a doutrina espírita. Os evangélicos vai defender os ensinos da religião evangélica, não é verdade? Então, a gente vê que o mundo hoje, a humanidade está dividida em religiosidade. São muitas e milhares de religiões no mundo. E cada um defendendo os conceitos religiosos, o qual estão vivendo dentro deles. Agora, eu faço uma pergunta para você. Hoje, por exemplo, nós aqui no Brasil, o nosso país tem uma influência muito grande porque foi colônia portuguesa de Portugal, o qual trouxe a sua crença para esse país, que é a crença católica romana. O Brasil também tem uma influência muito grande da cultura africana, porque foi muito influenciado pelos africanos, na sua cultura, no seu ritual, no seu religiosismo. O Brasil tem essa misticidade de cultura, de religião, entendeu? E hoje a gente vê dentro do nosso país uma diversidade também de religiões, de conceitos religiosos. O evangélico, o espírita, o kardecista e etc. E vai por aí. O muçulmano, o budista. E aí eu pergunto a você, será que Deus deixou para o homem a religião para o homem seguir até ele? Porque se Deus tivesse deixado a religião para o homem se conduzir a ele, então a humanidade estava perdida numa bagunça de caminhos. Qual é o caminho a seguir? É o caminho que ensina a religião A, B ou C? Qual é o caminho a seguir? Cada um pega um caminho, quer dizer que todo caminho chega a Deus? Se Deus tivesse deixado a religião para o homem ser conduzido por ela para chegar a ele, nós estaríamos embaraçados. A humanidade estaria perdida, porque não saberia qual o caminho certo. Porque são milhares e milhares de religiões
ensinando as pessoas a chegar a Deus, a ter comunhão com Deus, a viver na presença de Deus. Então, essa é a orientação que eu quero levar para você, tá? Se Deus não tivesse nos deixado o caminho verdadeiro para chegar a Ele, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos sem chegar a lugar algum, perante tantos caminhos que hoje as religiões apresentam, que são milhares e milhares de religiões no mundo, cada uma ensinando os seus conceitos para se chegar a Deus e para estar em comunhão com Ele. Então eu levo para você essa orientação. Se Deus não tivesse deixado o caminho, Ele deixou o caminho. Ele não deixou um caminho, Ele deixou o caminho. Está no singular, absoluto, único caminho que Deus deixou. E esse caminho Ele nos mostra. Eu quero mostrar para você aqui um texto no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, onde Jesus ele fala para os seus discípulos, os seus seguidores. Jesus diz assim, versículo 14, vou ler do 1 ao 6 para você nessa hora. Muito boa essa leitura. Eu quero compartilhar com você, dentro do que nós estamos instruindo você agora. Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Versículo 4 do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João. Mesmo vós, sabendo para onde vou, e conhecendo o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Observe a pergunta, a interrogação do apóstolo Tomé, que chega para Jesus e diz, Jesus diz, olha, você já sabe do caminho, e sabe para onde eu vou. E Tomé interroga Jesus dizendo assim, nós não sabemos para onde tu vais, e nós não sabemos o caminho. E Jesus no versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus dá a resposta a Tomé dizendo o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus agora explica e mostra a Tomé que o caminho para o homem chegar a Deus, que o caminho para o homem ter vida eterna, que o caminho para o homem estar na verdade de Deus, é Ele mesmo. Ele é o caminho. E Tomé agora é orientado sobre o caminho que o homem pode chegar a Deus. O caminho não é a religião, independente de qual seja ela. Porque naquele período de Jesus, a religião que predominava naquele tempo era a religião farisaica. Os fariseus, eles entendiam que eles estavam na vontade de Deus, servindo a Deus, conduzindo-se para Deus. E Jesus chega e mostra para eles que eles estavam errados. Interessante que Jesus chega para um sacerdote, um mestre da lei, Nicodemos, e disse que ele precisava nascer de novo. Mas Nicodemos entendia que estava dentro de uma comunhão com Deus, dentro de uma caminhada com Deus e dentro de uma satisfação com Deus. E Jesus mostra a ele que ele não estava. Estava morto ainda no pecado. Ainda não estava em comunhão com Deus. Ainda não estava sendo possuidor da promessa de vida eterna que Deus dá ao homem. E Jesus disse que era necessário nascer de novo. Porque Nicodemos estava morto. Porque Nicodemos ainda não estava em Cristo e não estava seguindo a Jesus. Nicodemos era um seguidor, um devoto de uma religião. É o que acontece com muita gente hoje, que está morta, está distante de Deus, não está servindo a Deus, porque não está em Cristo e nem seguindo a Cristo, está seguindo, está sendo fiel, está se dedicando à religião. E Jesus veio quebrando essa tradição. O povo naquele tempo de Jesus, a religião farisaica era a religião predominante na época, e que todos guardavam fortemente. O apóstolo Paulo disse que ele era zeloso, ele era fariseu, ele era zeloso da tradição dos seus pais, da religião farisaica, a ponto tal de pensar que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos, os seguidores de Cristo. E Paulo é convertido a Jesus. Paulo, ele larga a religião e passa a seguir a Cristo, porque Cristo é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho,
O caminho para você servir a Deus, o caminho para você estar na presença de Deus, não é o que a religião te conduz, te orienta. É Jesus Cristo. Porém, se Deus não tivesse enviado Jesus, porque Deus enviou Jesus para nos mostrar o caminho para chegar a Ele, porque o homem estava perdido. O próprio Jesus disse que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E toda a humanidade se perdeu da presença de Deus. E o homem, por ser um ser dependente de Deus, ele tem dentro dele uma sede de Deus. Mas pelo homem não conhecer o caminho que leva ele a Deus, o homem buscou outros caminhos para tentar saciar essa sede, que é o caminho da religião. Por isso que hoje a humanidade, todas as pessoas no mundo têm uma necessidade de buscar um ser glorioso, de reverenciar um ser supremo, que é Deus. Mas infelizmente, as pessoas, por não conhecer o caminho, vão dentro das conduções, das instruções da religião e passam a buscar dentro de um caminho que não leva a Deus. E passam a adorar aquilo que não é Deus. Porque o ser humano é um ser que tem sede de Deus. Todo mundo tem uma busca na sua alma pelo um ser supremo, o qual busca o socorro, busca a proteção, busca ajuda. Mas por não conhecer o caminho que leva o homem a essa satisfação de Deus, ele segue o caminho da religião. As religiões no mundo é uma coisa que mostra que o homem tem sede de Deus, que o homem precisa de Deus. E por não conhecer o caminho, se conduz pela direção da religião, que não leva o homem a Deus. Então Jesus veio para essa finalidade, buscar e salvar os que se haviam perdido da presença de Deus, toda a humanidade. E aí Jesus mostra que Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho, é o único mediador, e somente por Ele você tem comunhão com Deus, recebe o perdão de Deus, tem a proteção de Deus e pode estar guardando a promessa da eternidade com Deus quando daqui deste mundo partir. Então, porém, quero levar para você essa simples orientação e maravilhosa instrução para você conhecer o caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo. Seja você católico, evangélico, espírita, budista, muçulmano, jeovista, mormonista, espírita, qual seja a sua religião, você tem que parar e refletir e saber: Jesus é o caminho. E você só pode chegar a Deus, ter comunhão com Deus e servir a Deus se você conhecer a palavra de Deus e ver o caminho que Ele nos mostra, que é Jesus, e a esse se converter e seguir. O problema é que as pessoas muitas vezes usam a palavra, têm a palavra, mas não seguem a instrução da palavra. Porque a Bíblia, no catolicismo tem a Bíblia, no espiritismo tem a Bíblia, nos testemunhos de Jeová tem a Bíblia, os mormons têm a Bíblia, os islã têm a Bíblia, os budistas têm a Bíblia, mas eles ignoram a Bíblia. Porque Deus nos deixou o conhecimento dele através da sua palavra. E não há duas palavras, há uma só, que é a Bíblia Sagrada. Não é o Alcorão, o livro dos muçulmanos. Não é o livro dos budistas. Não é o livro dos espíritas, lá no espiritismo. Não é o livro da tradição catolicismo romano. Não é o livro dos ensinos de Charles Tasso Russo, Testemunho de Jeová. Não é o livro de Mormon, a revelação de Deus. A revelação de Deus é a Bíblia Sagrada, que nos mostra Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Infelizmente, dentro de muitas igrejas evangélicas, estão mostrando outros caminhos. Falam de Jesus, diz que Jesus é o Senhor, é o caminho, mas leva as pessoas a buscar bênção, comunhão com Deus, através de indulgências que estão sendo praticadas dentro da igreja evangélica, através de rituais, através de campanhas, através de coisas que estão sendo colocadas hoje como um meio de chegar a Deus. O único meio de você chegar a Deus é Jesus. É com a sua fé nele, com a sua dedicação ao que ele ensinou, com a sua vida de regra de fé e prática, pela palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você está dentro de uma religião, reflita nisso e analise. Pegue as Escrituras e vá ler. E você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Visita o nosso canal no YouTube e a nossa página no Face e você será edificado
com as orientações e instruções que está lá para você. E que Deus te guarde e te abençoe e te abra o entendimento para conhecer o caminho certo que você vai chegar a Ele e alcançar a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.